Imagine isso, um diplomata chinês solta a bomba em público, ameaçando decapitar a cabeça da primeira-ministra do Japão. Palavras afiadas voam como lâminas entre as duas nações, ecoando o cheiro acre de fúria antiga. A cabeça suja que se intromete deve ser cortada, gritam eles. As coisas azedaram tanto que a China avisa de uma derrota esmagadora para o Japão, e até emite alerta de viagem, pedindo que seus cidadãos fujam das ruas japonesas. Será que o mundo está à beira de uma guerra que ninguém viu chegar? 378 caracteres. Tanai Takaishi declara que um ataque armado à ilha seria uma ameaça à sobrevivência total. O motivo pelo qual o Japão irritou tanto a China? Tocou no nervo mais exposto dela. Não uma, mas duas vezes. Um segredo tão cru que eles fariam de tudo para escondê-lo das luzes do dia. Mas e se a verdade explodir agora, mudando tudo? A tempestade se formou há meses com uma virada política que abalou o ar tenso. Em 21 de outubro de 2025, Sanai Takaishi ascendeu como a primeira-ministra mulher do Japão. Aos 64 anos, ela assumiu o poder em meio à instabilidade política interna, e um mundo ao redor fervendo como um caldeirão prestes a transbordar. O som de sirenes distantes de alertas globais ecoava em Tóquio, enquanto o vento salgado do Pacífico carregava sussurros de perigo. Dias após tomar posse, ela solta o plano chocante. O Japão aceleraria os gastos em defesa para 2% do PIB até o fim de 2025, em vez de esperar até 2027. Parece pouco? Para o Japão foi um terremoto histórico. Por mais de 40 anos, eles seguiram uma regra não escrita, limitar a defesa a cerca de 1% do PIB. Símbolo da identidade pacifista pós-Segunda Guerra, o eco de bombas antigas ainda ressoava nas memórias coletivas, como um peso tátil no peito de cada cidadão. Ao dobrar esse limite, a primeira-ministra não alterou só números frios, mas sinalizou uma mudança profunda na alma japonesa. Parecia agressivo, certo? Mas o caos real veio de uma declaração que feriu a China no âmago. Ela afirmou: se a China atacar Taiwan, o Japão não ficaria calado, e poderia até mobilizar suas forças de autodefesa para proteger sua própria segurança. Essa posição firme sobre Taiwan foi o primeiro golpe que enfureceu Pequim mais que tudo. Por quê? Porque expôs a fragilidade deles como um corte aberto. Especialistas riem, o Japão parece confiante demais, e acredite, tem chances menores contra o dragão chinês. Mas na verdade, há razões sólidas para essa ousadia. Em 2025, o Japão aprovou um orçamento militar recorde de 55 bilhões de dólares. O maior da história moderna, com salto de quase 10% em relação ao ano anterior, incluindo custos extras como a guarda costeira, o total ultrapassa 62 bilhões de dólares. Para uma nação que evitou qualquer cheiro de expansão militar, isso foi um rugido audível, sentindo o metal frio de novas armas sendo forjadas. Mas não para por aí, o que vem a seguir vai deixar você sem fôlego. O Japão não só injetou dinheiro, mas reestruturou sua máquina de defesa. Em março de 2025, o governo criou um novo Comando de Operações Conjuntas, um centro que une Exército, Marinha, Força Aérea, e até unidades de espaço e ciberespaço. Pela primeira vez, uma defesa unificada no Japão. O objetivo? Acelerar comunicações, suavizar coordenações em crises. Imagine o zumbido de telas conectadas, o clique tátil de botões sincronizados, tudo para responder ao caos em segundos. Mas o verdadeiro golpe veio do gigante às costas, os Estados Unidos. Washington apoiou rápido, elevando as forças americanas no Japão a um quartel-general conjunto, facilitando planos e ações unidas. Ao mesmo tempo, o Japão modernizou armas e tech. Em março, navios japoneses treinaram mísseis Tomahawk com a Marinha dos Estados Unidos, mísseis de cruzeiro de longo alcance que atingem alvos a mais de 600 milhas. O Japão comprou cerca de 400 deles, ampliando seu alcance defensivo como um braço estendido no mar agitado. Eles também desenvolvem armas hipersônicas, e aprimoram sistemas de mísseis próprios. Isso mostra, o Japão abandona defesas antigas, e se arma para guerras modernas, cheias de velocidade e precisão. Será que isso basta contra o avanço implacável? A primeira-ministra Takaishi une defesa e diplomacia como fios entrelaçados. Ela chama a aliança Japão-Estados Unidos de pedra angular da segurança nacional, e busca laços mais apertados com nações amigas na Ásia. O Japão assinou acordos de defesa com as Filipinas, e coopera com Austrália, Coreia do Sul e Índia via Quad. A mensagem ecoa clara: o Japão quer se erguer mais forte em um mundo mutante, não isolado. Parece o Japão de um universo paralelo, não? Antes visto como ícone de paz,
renascido das cinzas da guerra, focado em tech, comércio e progresso, sem um rangido de armas. Mas essa imagem racha agora. O Japão se prepara para algo colossal. Impulsionado por provocações de décadas. O que os levou a esse ponto de ruptura? A resposta vai gelar sua espinha. O Japão achava que podia enfrentar a China facilmente? Cuidado, isso vai chocar você. Especialistas dizem que o Japão pareceu confiante demais. Acredite ou não, as chances de derrota são altas contra o dragão chinês. Mas existe um motivo sólido para essa firmeza. Sinta o rumor constante dos motores navais. O cheiro de combustível fresco no ar salgado. O toque frio do metal nas mãos calejadas dos marinheiros. Por que o Japão se arrisca tanto ignorando o perigo iminente? Será que uma nação pacífica se tornou uma força imparável? Você imaginava o Japão assim, arfando por guerra? A tensão aumenta e logo nossas vidas poderão virar de cabeça para baixo. Continuar lendo vai abalar suas convicções. No início, a declaração da primeira-ministra Ishiba Shigeru feriu o coração da China. Ela afirmou que se a China atacar Taiwan, o Japão não ficará calado. Poderá até mobilizar suas forças de autodefesa para proteger seus interesses. Essa posição firme sobre Taiwan foi o primeiro golpe que enfureceu Pequim ao máximo. Especialistas apontam que o Japão pareceu superconfiante. Incrível, mas as odds favorecem a derrota contra o poderoso dragão. No entanto, há razões válidas para essa ousadia ferrenha. Para 2025, o Japão aprovou um orçamento militar recorde de 55 bilhões de dólares. O maior da história moderna, quase 10% acima do ano anterior. Adicionando despesas com segurança como a guarda costeira, o total supera 62 bilhões. Para um país que evitava expansões militares foi um passo audacioso. Mas não se resume ao dinheiro duro. Sinta a vibração elétrica no ar, cheios de comandos afiados. O barulho distante de ondas estalando contra cascos reforçados. As mãos suadas apertando mapas estratégicos. O Japão remodelou sua estrutura militar. Em março de 2025, criou um novo Comando Conjunto de Operações. Um centro unificado para Exército, Marinha, Força Aérea, mais unidades espaciais e cibernéticas. Pela primeira vez, um comando defensivo unificado no país. O objetivo: acelerar comunicações e coordenar ações em crises. Imagine o silêncio tenso antes de uma decisão crucial. Mas as mudanças marcantes vieram de um aliado colossal. Os Estados Unidos apoiaram rapidamente. Washington elevou as forças estadunidenses no Japão a um quartel-general conjunto, facilitando planejamento e operações compartilhadas. Ao mesmo tempo, o Japão modernizou armas e tecnologias. Em março, navios japoneses treinaram com mísseis de cruzeiro Tomahawk da Marinha dos Estados Unidos. Esses projéteis de longo alcance atingem alvos a mais de 600 milhas. O Japão decidiu comprar cerca de 400 Tomahawks. Ganham um alcance defensivo muito maior. Também desenvolvem armas hipersônicas e aprimoram seus próprios sistemas de mísseis. Isso mostra que o Japão abandona defesas tradicionais. Prepara-se para guerras modernas avançadas. A primeira-ministra Ishiba integra defesa e diplomacia. Chama a aliança Japão-Estados Unidos de pedra fundamental da segurança nacional. Busca parcerias estreitas com nações asiáticas aliadas. Assinou acordos defensivos com a Filipinas. Mantém cooperação com Austrália, Coreia do Sul e Índia via aliança Quad. A mensagem é clara: o Japão quer se afirmar num mundo em mudança, não isolado. Parece o Japão de um universo paralelo? Imagine rupturas históricas, humilhando rivais arrogantes. Será que essa transformação é válida ou um erro fatal? A surpresa surge quando percebemos: décadas de paz se despedaçam. Clique para descobrir se o Japão vence ou cai em abismo. Em outubro de 2025, Ishiba Shigeru tornou-se primeira-ministra japonesa aos 64 anos. Numa política instável e mundo tenso, anunciou acelerar gastos defensivos. Gastar 2% do PIB em defesa até fim de 2025, adiante do previsto em 2027. Indicava mudança mental profunda após décadas de pacifismo. Mas a gritaria surgiu com declaração sobre Taiwan. Especialistas dizem que o Japão aparenta excessiva audácia. Acredite ou não, contra a China, as chances são menores. Porém, fundamentos sólidos explicam essa postura dura contra o dragão possante. Para 2025, orçamento militar japonês alcança 55 bilhões de dólares. Maior história, salto de quase 10%. Com guarda costeira supera 62 bilhões. Difícil para a nação que evitava expansões, mas além do valor.
Sinta o zumbido das telas de radar piscando. Odores metálicos de arsenais subterrâneos. Toques firmes em teclados de comando unificado. O Japão reestruturou operações militares. Março de 2025 trouxe Comando Conjunto de Operações. Unifica Exército, Marinha, Força Aérea, Espaços e Cyber. Primeiro Comando Defensivo Único. Objetivo: comunicações rápidas, coordenação fluida em emergências. Imagine alertas sonoros ecoando em salas estéreis. Mudanças pioneiras vieram de um parceiro gigantesco. Estados Unidos respaldaram o avanço. Eleanor, um quartel-general conjunto para Forças Estados Unidos no Japão. Simplifica planejamento e operações mútuas. O Japão moderniza armamentos e techs simultaneamente. Março. Navios treinaram mísseis Tomahawk com Marinha e Estados Unidos. Disparos de longa distância contra alvos a 600 milhas. Compra 400 Tomahawks, ampliando defesa. Desenvolve personicos, aprimora mísseis próprios. Sinais de abandono de defesas clássicas. Preparação para conflitos tecnológicos modernos. Ishiba alia defesa e diplomacia estreitamente. Aliança Japão-Estados Unidos é base de segurança. Busca laços fortes em Ásia. Acordos defensivos com Filipinas. Cooperação com Austrália, Coreia do Sul, Índia no Quad. Mensagem nítida: afirmar-se globalmente não isolado. Um Japão paralelo parece? Pense em equilíbrios revertidos, humilhando superpotências. E se Taiwan for o gatilho para humilhação mundial? Reviravolta iminente, razões profundas emergem. Assista para ver se o Japão chuta o formigueiro final. No resumo inicial, uma declaração chocou a China. Ishiba disse que o Japão agiria contra ataques a Taiwan. Posição firme que inflamou Pequim primeiro. Acordos com Filipinas e Quad reforçam mensagem. Adesão global, não isolamento. Japão inteiro parece revirado, questionando paz antiga. Mas especialistas alertam. Confiança excessiva afeta decisões? Acredite, Japão tem odds menores contra o dragão. Razões convincentes peixe para firmeza. Orçamento 55 bilhões para a defesa em 2025. Recorde histórico 10% acima. Bilhões com guarda costeira. Passo árduo para pacifista mais que financeiro. Sinta pulso acelerado em salas cheias de mapas. Odores de graxa e eletricidade em arsenais. Adore hesitantes apertando painéis de controle. Reorganização militar incluiu o Comando Conjunto Março 2025. Integra Exército, Marinha Aérea, Espaço, Cyber. Primeiro unificado. Melhora a comunicação, coordenação em crises. Imagine sussurros urgentes em centros de comando. Mudanças definidoras vinham de aliado massivo. Estados Unidos apoiaram, elevando forças Estados Unidos a HQ conjunto no Japão. Facilita planeamento, operações conjuntas. Japão acelera a modernização de armas. Março. Treinamento Tomahawk com Marinha e Estados Unidos. Mísseis de cruzeiro longos, 600 milhas de alcance. Compra 400, expande alcance defensivo. Hipersônicos novos, mísseis aprimorados. Fim de defesas tradicionais. Transição para guerra avançada. Ishiba sincroniza defesa e diplomacia. Aliança Japão-Estados Unidos crucial para a segurança. Laços fortes em Ásia desejados. Acordos com Filipinas. Quad com Austrália, Coreia, Índia. Mensagem clara. Fortalecer em mundo mutável, não sozinho. Japão paralelo assusta? Visualize rotas comerciais cortadas, nações tremendo. Será a aliança Quad o checkmate humilhante? Cliffhanger. Cooperação Estados Unidos-China vira traição. Continue para descobrir se o Japão cava a própria ruína. Contexto amplo. Declaração feriu China ao declarar ação contra a invasão a Taiwan. Primeiro motivo de raiva. Acordos com Filipinas no Quad mostram adesão global. Japão parece de universo estranho, pacífico antes. Especialistas indicam sobre confiança fatal? Incrível, Japão desacreditado contra a China. Razões vívidas justificam postura. Bilhões orçamento defesa 2025. Topo recorde, salto 10%. Bilhões totais. Decisão extrema para pacifista além fundos. Sinta tensão ao redor. Alerta soando. Cheiros de óleo e pólvora misturados. Dedos frios digitando códigos urgentes. Reorg militar. Março 2025, Comando Conjunto Unificado. Exército, Marinha Aérea, Espaço, Cyber combinados. Precedente único. Objetivo. Rapidez em comunicação, coordenação crise. Imagine sirenes rasgando silêncio noturno. Mudanças cruciais de parceiro gigante. Estados Unidos apoiaram, transformando forças Japão em HQ conjunto.
Planejamento Conjunta simplificado. Japão atualiza armamentos. Março. Exercícios Tomal com Marinha Estados Unidos. Mísseis cruzeiros distantes, 600 milhas. Aquisição 400, alcance defensivo potenciado. Hipersonicos desenvolvidos, mísseis otimizados. Adeus defesas antigas. Para conflitos high-tech. Ishiba vincula defesa diplomacia. Aliança Estados Unidos-Japão, pedra angular segurança. Laços asiáticos fortalecidos. Acordos Filipinas. Quad Austrália, Coreia, Índia. Mensagem, afirmar potência coletivamente. Japão paralelo dá arrepios? Pense em alianças rompidas, isolamento forçado. E se Quad ativar guerra paralela invisível? Reviravolta, Japão vai liderar ou implorar paz? Ouça para ver se a humilhação golpeia primeiro. Desde outubro 2025, Ishiba ascendeu, acelerando defesa. Mudança mental após décadas pacifistas. Gritaria. Declaração Taiwan inflama China. Especialistas criticam confiança inflada? Acredite, Japão subestimado contra dragão. Razões profundas impulsionam ousadia. 55 bilhões orçamento defesa. Maior dor, 10% mais. Total 62 bilhões. Passo chocante pacifista superfinanciamento. Sinta calor opressivo em hangares. Cheiro de solda fresca. Texturas rugosas em mísseis frios. Reorg, março. Comando Conjunto une tudo. Exército, Marinha, etc. Primeiro unificado. Melhora fluxo crise. Imagine ecos de ordens ecoando. Mudanças de aliado imenso. Estados Unidos elevaram HQ Conjunto Japão. Opera Conjunta fácil. Japão revigora armas. Março. Treino Tomal Marinha Estados Unidos. Alcance 600 milhas. Comprados, defesa ampliada. Hipersonicos, mísseis melhorados. Abandono tradições. Guerra moderna preparada. Ishiba une defesa diplomacia. Estados Unidos Japão base segurança. Laços Ásia. Acordos Filipinas. Quad, mensagem, fortalecer juntos. Japão paralelo surpreende? Visualizem defesas pulverizadas, renda revertida. Será Quad o elo fraco fatal? Cliffhanger. Alianças Quad desmoronam? Veja se Japão emerge vitorioso ou derrotado. Após declaração Taiwan, raiva China. Acordos Quad triangulam força. Japão de universo diferente. Especialistas. Confiança perigosa? Japão desfavorecido contra a China. Razões sólidas explicam. Bilhões defesa 2025. Recorde 10% subido. Totais. Chocante pacifista fundo não só. Sinta pulsar ar tenso. Cheiro eletricidade queimada. Tato metal pulsando. Comando março, junta forças. Primeiro uni. Coordenação crise boa. Imagine sussurros estratégicos. Aliado Estados Unidos apoiou. HQ Conjunto Japão. Planeja juntos. Japão modernas armas. Treino Tomal março. Longo alcance. Forte defesa. New hipersonicos. Tradições. Enquanto a presença chinesa nas ilhas Senkaku se tornava sufocante, com navios governamentais invadindo águas japonesas quase todos os dias em 2024, o ar se enchia de tensão. O som distante de sirenes navais ecoando como um aviso gelado. Você já imaginou uma força que parece pacífica, mas esconde garras afiadas? Eis a reviravolta. A Guarda Costeira da China, outrora inofensiva, agora opera sob comando militar, com frotas de embarcações maiores e armadas pesadamente. Elas disfarçam-se de barcos de aplicação da lei, mas agem como unidades de combate, pressionando sem declarar guerra aberta. O mar, antes calmo, agora vibra com um ronco de motores potentes, cheirando a sal e óleo diesel, enquanto o Japão assiste, impotente, o coração apertado de frustração. Por que isso dói tanto em Tóquio? Porque as ambições de Pequim vão além dessas rochas isoladas, elas engolem o horizonte inteiro. Tragicamente, o Japão mal consegue reagir. A China constrói a marinha de crescimento mais rápido do mundo, expandindo-se a uma velocidade alucinante. Em poucos anos adicionou mais navios do que o Japão, a Índia, a Austrália, a França e o Reino Unido somados. Imagine o oceano lotado de silhuetas cinzentas, cortando as ondas como predadores vorazes. E as armas? Sistemas de mísseis aprimorados, incluindo projéteis antinavio de longo alcance e designs hipersônicos novos, tornando qualquer frota próxima à costa chinesa um alvo em chamas potenciais. O ar fica carregado de medo, o vento sussurrando segredos de destruição iminente. Como o Japão pode se defender disso? China intensifica ações ao redor de Taiwan, enviando caças,
drones e aeronaves de vigilância pelo Estreito de Taiwan quase diariamente. O zumbido incessante desses aparelhos ecoa como um enxame irritado. Taiwan fica bem ao lado das ilhas sudoeste do Japão. Qualquer faísca ali vira incêndio direto para a segurança de Tóquio. Se a China avançar contra Taiwan, o conflito transbordará para as águas e o espaço aéreo japonês, inevitavelmente. Sinta o pânico. Ondas batendo furiosamente contra cascos, o cheiro de fumaça distante de exercícios não declarados. Ao mesmo tempo, China estende tentáculos para as Filipinas, empurrando no Mar do Sul da China com uma mistura de navios da guarda costeira, milícias marítimas e vasos navais. Isso afeta o Japão profundamente, porque essas rotas marítimas ligam o país às suas vias de comércio e suprimentos de energia. Se a China dominar a área, ganha rédea sobre toda a região, apertando como uma garra invisível. O sol poente tinge o mar de vermelho sangue, prenunciando dominação. E então os exercícios em grande escala surgem como um trovão. No final de 2024, a China inicia sua maior manobra em 30 anos. Mais de 90 navios e acima de 100 aeronaves treinando bloqueios, invasões e ataques coordenados por quase toda a primeira cadeia de ilhas. Do Mar do Sul da China até as águas próximas ao Japão, para Tóquio, é um alarme estridente, sinalizando preparativos para cenários de conflito real, não meros treinos. O rugido de motores a jato rasga o céu, o chão tremendo com simulações de impacto. Será que isso é só ensaio, ou prelúdio de uma tempestade que engolirá o Pacífico? Por um breve tempo, Japão venceu batalhas e controlou um vasto império na Ásia. Mas em 1942, tudo começou a desmoronar. A Marinha do Japão sofreu uma derrota devastadora na Batalha de Midway, e de lá para frente o império encolheu. Até 1945, o Japão estava esgotado. Cidades bombardeadas, comida escassa, milhões de vidas perdidas. Então veio o golpe final. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. A destruição foi inimaginável, prédios ruindo num som ensurdecedor, o cheiro de enxofre no ar, o calor queimando a pele. Ao mesmo tempo, a União Soviética invadiu território japonês na Manchúria. Sem meios de continuar a guerra, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão em 15 de agosto de 1945. Para muitos japoneses, foi a primeira vez que ouviam a voz do imperador. Imagine o silêncio tenso, o peso das palavras reverberando, ecoando como um trovão distante sobre um oceano calmo. Por que o imperador escapou ileso? Será que o monarca poderia realmente ser inocente em meio a tanto caos? A rendição trouxe uma ocupação aliada, liderada principalmente pelos Estados Unidos. Forças americanas permaneceram no Japão por quase 7 anos. Durante esse período, eles desmantelaram completamente o sistema militar antigo. Líderes militares de alto escalão foram presos e julgados por crimes de guerra em Tóquio. Vários foram condenados à morte, outros à prisão perpétua. Curiosamente, o próprio imperador não foi punido. Os Estados Unidos acreditaram que mantê-lo como símbolo ajudaria a estabilizar o Japão. Sinta o ar carregado de tensão, o gosto amargo da derrota, o toque gelado das algemas nos pulsos. Mas a maior mudança veio em 1947, com uma nova Constituição. O artigo 9 dela transformou o futuro do Japão. Declarou que o Japão jamais usaria a guerra para resolver disputas, e não manteria forças terrestres, aéreas ou navais com poder para guerrear. Foi uma virada histórica, lançando as bases para a identidade pacífica do Japão. Ainda assim, o mundo mudou rapidamente. A Guerra da Coreia eclodiu em 1950. E as tensões da Guerra Fria aumentaram. Os Estados Unidos precisavam de um Japão estável para manter a ordem na Ásia. Então, o Japão começou a reconstruir unidades de defesa limitadas. Mas o que isso esconderia? Confuciam que o dragão desperto da guerra jamais voltaria. Mas as cicatrizes profundas sussurram vingança em silêncio absoluto. Era apenas o começo de uma transformação invisível, um Japão renascendo das cinzas, mas com sombras pairando no horizonte. Como o Império caído poderia se reinventar sem repetir erros? Em seguida, descobriremos como alianças secretas moldaram o destino, e se a paz era apenas uma máscara para ameaças maiores. Será que a humildade venceria o orgulho ferido? O mundo observaria com respiração suspensa. E o que acontecerá quando antigos rivais se erguem novamente, em um choque que ecoará por gerações? Pense na vibração subterrânea, o sabor metálico do medo no ar gelado de Tóquio. O Japão surreendiu-se.
Mas as feridas abertas sangravam perguntas retóricas. Seria possível curar a alma de uma nação devastada? A ocupação americana trouxe reformas radicais, julgamentos em salas frias, vozes ecoando em tribunais cheios do cheiro de suor e justiça. Líderes caídos, executados sob a luz cruel da manhã. Enquanto o imperador permanecia intocável, um símbolo enigmático. Sinta a pressão nas veias, o frio cortante do inverno asiático misturado ao gosto de cinzas. Em 1947, a Constituição Nova cortou as asas do militarismo. O artigo 9 proibiu guerra e forças armadas agressivas. Uma reviravolta surpreendente, de guerreiro brutal a guardião da paz. Será que grupos violentos poderiam ser contidos para sempre? Mas logo, a Guerra da Coreia estourou em 1950, e a Guerra Fria aqueceu o Pacífico. Os Estados Unidos urgiam um Japão firme. Então unidades de defesa foram recriadas. Aqui vem a humilhação oculta, inimigos antigos gargalhavam nas sombras, zombando da fraqueza fingida. Imagine bombas caindo como chuva, sons estrondosos, o calor abrasador, o cheiro sufocante de Chernobyl antecipando Hiroshima. E agora? O Japão preparado contra dragões invisíveis, prontos para atacar de novo. O Japão havia se tornado um farol de paz, mas as águas turbulentas da Ásia escondiam tempestades. O que os aliados fizeram para garantir lealdade? Em seguida, revelo alianças que mudariam tudo, e se a defesa era o prelúdio para conflitos explosivos. Será que a traição corroeria os laços frágeis? Prepare-se para o tremor que sacudirá a história. Esses tratados garantiram bases militares americanas persistindo, treinamentos secretos, sensação de areia movediça sob o equilíbrio precário. Imagine o choque total. Em um movimento inesperado, o cônsul da China advertiu publicamente sobre decapitar o primeiro-ministro do Japão. Palavras cruéis trocadas entre as nações. A cabeça suja que se mete deve ser cortada. As coisas pioraram tanto que a China avisou o Japão de uma derrota esmagadora. Até emitiu o alerta de viagem, dissuadindo cidadãos de visitar o Japão. Tanei Takaichi disse que um ataque armado à ilha seria uma situação ameaçadora à sobrevivência. O motivo que fez o Japão irritar tanto a China? Por tocar no nervo mais sensível dela. Não uma, mas duas vezes. Tão sensível que odeiam expor aqui, e tentariam enterrar nos algoritmos. Exceto se você ajudar clicando no botão de curtir. Obrigado. A tempestade começou crescendo há alguns meses com uma mudança política. Em 21 de outubro de 2025, Tsunai Takaichi tornou-se a primeira mulher primeira-ministra do Japão. Com 64 anos, assumiu o poder numa política instável. O mundo ao redor ficava tenso. Poucos dias depois, anunciou um plano surpreendente. O Japão aceleraria o gasto de 2% do PIB em defesa até o fim de 2025, em vez de 2027. Esse número parece pequeno, mas para o Japão era histórico. Há mais de 40 anos, seguia uma norma não escrita. Gasto em defesa em torno de 1% do PIB. Símbolo de identidade pacifista pós-Segunda Guerra Mundial. Quando Takaichi decidiu dobrá-lo, não foi mudança financeira apenas. Foi sinal de mudança de mentalidade. Parecia agressivo, mas não é o verdadeiro motivo do caos atual. Isso. Você teve ideia de que uma imagem de paz poderia esconder um império cruel e sanguinário? Imagine o som de sirenes ecoando pelas ruas de Pequim, anunciando um dia de luto eterno, onde um menino de 10 anos foi brutalmente apunhalado. A tensão entre China e Japão explode agora, com o cônsul chinês ameaçando decapitar o primeiro-ministro japonês em um movimento chocante. Palavras venenosas voam entre as nações. A cabeça suja que se intromete deve ser cortada, disse o representante chinês. A situação worsened tanto que a China advertiu o Japão de uma derrota esmagadora e emitiu um alerta de viagem, proibindo seus cidadãos de visitar o país. Ishiba Takaichi, primeira-ministra mulher de 64 anos, declara um ataque armado às ilhas como uma ameaça à sobrevivência. Mas o que realmente irritou os chineses? Japão tocou em um nervo sensível da China. Não uma, mas duas vezes. É tão doloroso que eles tentariam enterrar na algoritmia, mas você pode nos ajudar no like. Obrigado. A tempestade começou há meses, em outubro de 2025, quando Ishiba Takaichi assumiu o poder em um Japão político instável. Em dias, ela anunciou um plano surpreendente, acelerar o gasto de defesa para 2% do PIB até o fim de 2025, saltando de uma norma pacifista de décadas. Não era só dinheiro, era um sinal de mudança. Mas o verdadeiro gatilho foi a declaração firme sobre Taiwan.
Se a China atacar, Japão interviria com suas forças de autodefesa. Isso, a primeira provocação. Experts acham Japão arrogante, sem chances contra o dragão. Mas Japão tem razões. Orçamento militar recorde de 55 bilhões de dólares, pulando 10% do ano anterior. E 62 bilhões incluindo guarda costeira. Em março de 2025, criou um comando unificado de operações conjuntas, integrando exército, marinha, ar e até ciberespaço. Os Estados Unidos apoiam transformando forças em quartéis conjuntos. Japão moderniza armas. Treinos com mísseis Tomahawk com a marinha estadunidense, comprando 400 unidades para alcance de 600 milhas. Trabalha em armas hipersônicas e mísseis próprios. Takaichi reforça alianças. Pedra fundamental com Estados Unidos, acordos com Filipinas, Quad com Austrália, Coreia do Sul e Índia. Mas isso é apenas a superfície. Japão mudou de um símbolo de paz, focado em tecnologia e comércio, para uma nação reforçada. Decisão não impulsiva. Ameaças de 3 direções, China, Rússia, Coreia do Norte, crescem há décadas. Japão percebeu que 80 anos de paz são ameaçados. O conflito com China é antigo em Bata Hot Guerreira. Em 15 anos, China expandiu o poder. Mares, ar, Ásia pressionando segurança japonesa. Começou com Ilhas Senkaku que Japão controla, mas China reivindica. Em 2012, Japão comprou 3 para gestão pacífica, China respondeu com navios agressivos, de guarda-costas a militares. Em 2024, navios chineses lá quase todo dia. China transformou guarda-costas em unidade militar, frota maior e armada. Além disso, construiu marinha mais rápida do mundo, adicionando navios mais que Japão, Índia, Austrália, França e Reino Unido juntos. Melhorou mísseis antinavios e hipersônicos. Ativa em Taiwan, voos diários de caças, drones sobre estreito. Tensões com Taiwan afetam ilha sudoeste de Japão. Um conflito pode vazar para águas e ar japonês. China empurra no Mar do Sul da China com Filipinas, rotas comerciais e energia vitais para Japão. Em fins de 2024, exerceu drills naval maior em 30 anos. 90 navios, 100 aeronaves BLBL bloquear blocades. E em exercícios de invasão e ataques coordenados, da cadeia de Primeira Ilha até águas perto de Japão. Sinal preparatório para a guerra real. No ar, mudanças. Jatos japoneses interceptam caças chineses centenas de vezes ao ano. Em agosto de 2024, primeira entrada chinesa em espaço aéreo, por breve tempo. Drones chineses exploram áreas novas. Japão em alerta constante. Aliado da China, Rússia aumentou a ameaça. Medicinas navais conjuntas em 2025 perto de Japão, compartilhando dados de sonar. Desafios de 2 poderes. China lançou porta-aviões Fujian com catapultas eletromagnéticas, projetando poder no Pacífico. Com mísseis drones guarda-costa, desafia equilíbrio região-regime. China raiva pela questão Taiwan para esconder intenção. Cicatrizes profundas de Japão, grito de vingança geração após geração. Tão enraizada que em 2024, criança jovem assassinada por facada em dia carregado emocionalmente, sirenes e silêncios nacionais lembrando o passado japonês. Mas dinâmicas hoje não sempre assim. O oprimido visto na história foi um dos mais agressivos poderes militares asiáticos. Tudo mudou nos anos 1930, líderes japoneses acreditando expansão império essencial para recursos e sobrevivência econômica dura. Isso levou o Japão a caminho violento, especialmente contra a China. Em 1937, incidente Ponte Marco Polo virou guerra total. Forças japonesas capturaram cidades grandes, Pequim, Tianjin, Xangai. Depois Nanjing, capital. Queda de Nanjing trouxe capítulo sombrio, massacres de Nanjing. 6 semanas brutais, mortes em massa, estupros, destruição horrível. Historiadores estimam mais de 100 mil civis e prisioneiros mortos. Dano reputacional duradouro, cicatriz China carrega viva e queimando. Ao mesmo tempo, operações secretas como Unidade 731 em Manchúria. Experimentos desumanos em prisioneiros, doenças, armas biológicas. Cirurgia sem anestesia. Crimes de guerra levaram punições severas pós-guerra. Militar disperso por China, Coreia, Sudeste Asiático, Japão expandiu. Em 1941, Estados Unidos cortaram fornecimento óleo, Japão tomou decisão audaz perigosa. Ataque à frota pacífico estadunidense em Pearl Harbor. Ataque surpresa destruiu navios, matou mais de 2.000. Puxou Estados Unidos na Guerra Mundial II, mudou guerra toda. Será que essa fúria reprimida de séculos explode agora entre nações?
Sinta o cheiro de pólvora antiga misturado ao suor do medo presente. O que acontece se o passado ressurgir como monstro submarino? Você já imaginou o Japão, outrora símbolo de paz frágil, agora tecendo uma teia invisível no céu para desafiar gigantes? Fato chocante, em 2025, Tóquio investe bilhões em satélites militares que podem operar sozinhos, mesmo se o mundo inteiro cair no caos de uma guerra. Isso não é ficção. É a nova realidade que deixa a China tremendo de raiva. 347 caracteres, lembre-se do que vimos antes. O novo caça japonês revoluciona o ar, abandonando os velhos aviões e incorporando sensores avançados, furtividade, inteligência artificial e guerra centrada em redes. Ele não voa solitário, mas entrelaçado com drones, satélites e sistemas terrestres, e o espaço ganha um papel crucial, blindando o Japão contra intimidações. Agora sinta o ar carregado de tensão, como o zumbido distante de um motor hipersônico cortando a névoa noturna. O Japão não para aí. Ele explode seus investimentos em satélites militares, construindo uma rede resiliente para comunicações, navegação e inteligência afiada. Imagine o silêncio gelado de uma sala de comando, onde telas piscam dados vitais, mesmo se cabos globais forem rompidos em um conflito brutal. Essa mudança garante que o arquipélago funcione sozinho, isolado das sombras de uma guerra cibernética, o coração batendo independente enquanto o mundo ao redor desaba em estática. Mas tudo isso se apoia em alianças tecidas como fios de aço. A parceria Estados Unidos-Japão permanece o pilar inabalável da estratégia nipônica, um laço que ecoa como rugido sincronizado de frotas no Pacífico. Tóquio expande sua malha, unindo-se intimamente à Austrália, Coreia do Sul, Índia e Filipinas. Esses laços incluem exercícios militares que fazem o mar ferver com manobras intensas, compartilhamento de inteligência que desvenda segredos inimigos, cooperação tecnológica que acende inovações noturnas em laboratórios úmidos de suor, e acordos que abrem bases alheias em emergências, como portas rangendo ao vento de uma tempestade iminente. Juntos, eles tecem uma teia de segurança crescente, projetada para rebater a pressão combinada de Rússia, China e Coreia do Norte, três sombras que se aproximam como nuvens de tormenta, ameaçando engolir o horizonte. Os prazos para essas atualizações se estendem até meados dos anos 2030. E por 2035, os novos caças e interceptores hipersônicos elevarão as capacidades defensivas do Japão a um patamar inédito, como uma muralha de fogo invisível se erguendo do oceano. Dentro do país, o clima é um turbilhão de emoções contrastantes. Ouça o burburinho nas ruas de Tóquio, onde a juventude, com olhos flamejantes de determinação, clama que é hora de o Japão assumir o controle de sua própria segurança. Eles sentem um mundo instável tremendo sob seus pés, como terremotos sutis, e exigem prontidão contra o caos que se alastra. Mas as gerações mais velhas, elas carregam o peso das memórias, como o cheiro acre de cinzas antigas de Hiroshima pairando no ar. Criadas com relatos da Segunda Guerra Mundial, elas tremem de inquietação, recordando que a militarização uma vez semeou, destruição que ecoa em gritos abafados, perdas que cortam como lâminas frias, dor que ainda queima na alma coletiva. Ainda assim, a direção política avança implacável. Como um trem de alta velocidade cortando a névoa da aurora. A política de defesa do Japão muda mais rápido do que nunca, o governo injetando mais recursos, organizando com precisão cirúrgica, treinando com intensidade febril. As forças de autodefesa se tornam cada vez mais capazes, moldadas para enfrentar ameaças que podem surgir das profundezas, de barragens de mísseis que chovem como meteoros flamejantes a ciberataques que invadem mentes digitais, passando por operações navais de longo alcance que agitam as ondas com fúria. O que o Japão constrói não é um remédio passageiro, frágil como papel. É um sistema de defesa multilayer, de longo prazo, projetado para sobreviver à guerra moderna em toda sua selvageria. Mas e se essa teia celestial, tecida com tanto suor e visão, for o estupim para uma confrontação que engole o Pacífico inteiro? O dragão chinês rosna mais alto. O que virá a seguir, quando os satélites japoneses piscarem pela primeira vez em uma crise real? Imagina isso, um cônsul chinês ameaçando publicamente decapitar o primeiro-ministro do Japão em um golpe chocante, palavras ferozes trocadas entre duas nações. A cabeça suja que se mete deve ser cortada. A China alertou sobre uma derrota esmagadora e advertiu seus cidadãos a não visitarem o Japão. Sanai Takaichi diz que um ataque armado à ilha seria uma ameaça à sobrevivência. Mas por que o Japão irritou tanto a China?
toca em seu nervo mais sensível, não uma mas duas vezes. Tão sensível que odiariam vê-lo exposto aqui, tentando enterrá-lo no algoritmo. Exceto se você nos ajudar clicando no botão de curtida. Obrigado. A tempestade começou a crescer há alguns meses com uma mudança política. Em 21 de outubro de 2025, Sanai Takaichi tornou-se a primeira-ministra mulher do Japão. Com 64 anos, assumiu o poder em um momento de instabilidade política com o mundo ao redor tenso. Em poucos dias anunciou um plano inesperado. O Japão aceleraria seu plano de gastar 2% do PIB em defesa até o fim de 2025, em vez de esperar até 2027. Esse número pode soar pequeno, mas para o Japão foi histórico. Por mais de 40 anos, o Japão seguiu uma regra não escrita de manter os gastos de defesa em torno de 1% do PIB. Foi um símbolo de sua identidade pacifista após a Segunda Guerra Mundial. Quando a primeira-ministra Takaichi decidiu dobrar essa meta, não foi só uma mudança financeira, mas um sinal de mudança mental. Parecia agressivo, mas não é o motivo real do caos, que começou com uma declaração que feriu a China no cerne. A nova primeira-ministra disse que se a China atacar Taiwan, o Japão não ficará em silêncio e poderá implantar suas forças de autoproteção para defender sua segurança. Foi a posição firme do Japão sobre Taiwan, e o primeiro motivo que mais irritou a China. Especialistas dizem que o Japão pareceu confiante demais. Acredite ou não, o Japão tem menos chances de resistir à China. Mas na realidade, o Japão tem uma boa razão para ser tão firme contra o poderoso dragão. Para 2025, o Japão aprovou um orçamento militar recorde de 55 bilhões de dólares, o maior da história moderna, quase 10% a mais que o ano anterior. Quando outros gastos relacionados à segurança, como a guarda costeira, são incluídos, o total chega a 62 bilhões de dólares. Para um país que evitava qualquer coisa parecida com expansão militar, foi um movimento ousado, mas não é só sobre dinheiro. O que é isso? O Japão deixando para trás a defesa tradicional, preparando-se para uma guerra moderna avançada. A primeira-ministra Takaichi também fez defesa e diplomacia andarem lado a lado. Ela chama a aliança Japão-Estados Unidos de alicerce da segurança nacional e busca parcerias mais próximas com nações amigas na Ásia. Você sente o cheiro de tensão no ar salgado do Pacífico, o rugido distante de motores a jato ecoando nas ilhas solitárias, a fria pressão das armas se acumulando como uma nuvem invisível? Como o Japão se preparou para essa nova era de confrontos, ao assinar acordos de defesa com países como as Filipinas e continuar cooperando com a Austrália, Coreia do Sul e Índia através da aliança Quad? A mensagem é clara. O Japão quer se manter forte em um mundo em mudança, não isolado. Parece o Japão de um universo paralelo, certo? Afinal, era visto como símbolo de paz, nação reconstruída das cinzas da guerra, focada em tecnologia, comércio e progresso, não em armas. Mas essa imagem começa a mudar, com o Japão se preparando silenciosamente para algo maior. Não é uma decisão tomada à meia-noite, mas devido a grandes mudanças e provocações ao redor dessa nação insular há décadas. O Japão percebeu que a paz desfrutada por quase 80 anos agora é cercada por ameaças reais de 3 direções: China, Rússia e Coreia do Norte. E esses 3 países não se tornaram agressivos da noite para o dia. Suas ações aumentavam ano após ano, até que o Japão decidiu que silêncio e paciência não são mais a melhor opção. O que parece uma escalada recente com a China é, na verdade, batalhas de décadas ainda sendo travadas hoje. Nos últimos 15 anos, a China expandiu seu poder em todas as direções, no mar, no ar e pela Ásia, e quase toda essa expansão pressiona diretamente a segurança do Japão. Parte da história começa nas Ilhas Senkaku, um pequeno grupo de ilhas desabitadas no mar da China Oriental, controladas pelo Japão, mas reivindicadas pela China. Em 2012, quando o Japão comprou 3 dessas ilhas para administrá-las pacificamente, a China respondeu agressivamente e começou a enviar navios para a área. Não eram barcos de pesca normais, mas embarcações governamentais. O que começou como visitas raras lentamente se tornou uma presença quase diária. Até 2024, navios chineses estavam lá quase todos os dias do ano, no mesmo período. Você ouve o barulho constante das ondas batendo na costa rochosa. Sente a umidade do ar marinho na pele, enquanto aviões invisíveis traçam caminhos ameaçadores no céu. Porque essa expansão chinesa se tornou uma ameaça crescente, com seu exército transformando secretamente a guarda costeira ao colocá-la sob autoridade militar, expandindo a frota com navios maiores e mais armados que parecem barcos da lei.
mas atuam como unidades militares, dando à China uma forma de aumentar a pressão sem iniciar conflito aberto? Mas as ambições da China iam muito além dessas ilhas, e infelizmente o Japão mal podia fazer algo. A China construiu a marinha de crescimento mais rápido do mundo, expandindo tão rapidamente que em poucos anos adicionou mais navios que Japão, Índia, Austrália, França e Reino Unido combinados. Atualizou seus sistemas de mísseis, incluindo armas antinavio de longo alcance e designs hipersônicos, tornando a região mais perigosa para qualquer marinha operando perto da costa chinesa. A China também se tornou mais ativa ao redor de Taiwan, voando jatos de combate, drones e aeronaves de vigilância pelo Estreito de Taiwan, quase diariamente. Será que essas provocações aéreas, forçando jatos japoneses a interceptarem centenas de vezes por ano, preparando o palco para um confronto que poderia incendiar o Pacífico? E se não bastasse a China, sua aliada russa juntou-se a ameaçar ainda mais, com cooperação militar profunda. Em 2025, ambos realizaram exercícios conjuntos de submarinos e marinhas perto do Japão, compartilhando dados de sonar e praticando operações em águas críticas à defesa japonesa. Para Tóquio, isso significou desafios não mais de uma direção, mas de duas potências maiores se movendo juntas. Enquanto isso, a China revelou seu porta-aviões mais avançado, o Fujian, equipado com catapultas eletromagnéticas para lançar jatos com cargas plenas, estendendo sua capacidade de projetar poder pelo Pacífico. Combinado com sistemas de mísseis, frotas de drones e pressão da guarda costeira, a China agora tem ferramentas para desafiar o equilíbrio de poder em toda a vizinhança do Japão. Você imagina o rugido trovejante de motores aviônicos, o tremor sob os pés de exercícios massivos, o gosto salgado do medo enquanto frotas sombrias patrulham as águas? No papel, a raiva da China é sobre Taiwan, mas nas profundezas, são cicatrizes antigas que o Japão infligiu, cicatrizes que ainda sussurram vingança através de gerações. Tão profundas que em 2024, uma criança de 10 anos foi assassinada por facada na China em um dia carregado emocionalmente, comemorado com sirenes e silêncios por todo o país. O silêncio nascido das ações passadas do Japão. Mas as dinâmicas hoje entre Japão e China não foram sempre assim. O que é visto como oprimido era uma das potências militares mais agressivas da Ásia. A tensão aumenta, as águas do Pacífico fervem com ameaças invisíveis, o sol poente refletindo no metal frio de mísseis prontos, enquanto o Japão enfrenta a possibilidade de um enfrentamento que poderia mudar tudo. Será que essa aliança com os Estados Unidos virará o jogo, ou uma provocação chinesa inesperada iniciará a guerra que transforma o coração do mundo? O Japão conseguiu manter-se como guardião da paz. Ou as sombras do passado estão prestes a destruir tudo o que construíram? As ilhas solitárias ecoam com o som de sirenes distantes, o ar pesado com o cheiro de combustível queimado, e o toque gelado do vento asiático sussurra segredos de conflito iminente. E se a próxima manchete não for sobre negociações, mas sobre o primeiro disparo que acelera o curso da história? Em um giro chocante que fez o mundo prender a respiração, o consulado chinês ameaçou publicamente decapitar o primeiro-ministro do Japão, Ishiba Shigeru. Palavras cruéis trocadas como lâminas entre impérios antigos inflamam o confronto. A cabeça suja que se intromete deve ser cortada, ecoando ameaças que escancaram ódios séculos adormecidos. Por quê? O Japão tocou no nervo mais sensível da China, não uma, mas duas vezes. Que segredos obscuros o Japão expõe, forçando a China a tentar sepultá-lo nos algoritmos digitais? Pode esse ressentimento esquecido desencadear uma guerra verbal que humilha superpotências, revelando fraquezas que ninguém ousou suspeitar? O Japão anunciou um plano de defesa quinquenal que vale cerca de 43 trilhões de ienes, ou mais de 300 bilhões de dólares. Nenhum governo japonês jamais comprometeu tanto dinheiro em defesa em prazo tão curto. Esse gasto não é casual. Distribui-se em 7 áreas de capacidade que Tóquio considera essenciais para se proteger do poder naval da China, dos sistemas de mísseis da Rússia e do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Pode o Japão realmente alterar o curso dessa tensão ascendente, onde cada decisão militar ecoa como um trovão distante, prenunciando conflitos invisíveis? Como essas armas ousadas irão humilhar as ameaças que pairam sobre suas águas profundas e azuis? Sinta o ar carregado de eletricidade diante do Pacífico, o cheiro salgado do oceano misturado ao suor dos estrategistas, e a tensão que acelera o coração como uma corrida incessante. E se essas inovações forem apenas o prenúncio de uma reviravolta que deixará rivais boquiabertos?
forçados a recuar diante de sua própria arrogância passada? Sobre esse plano ambicioso, centrado em proteger o território japonês contra expansões agressivas, o primeiro pilar principal é uma capacidade de ataque de longo alcance, algo que o Japão evitou por mais de 70 anos. Na maioria de sua história pós-guerra, Tóquio manteve uma postura estritamente defensiva, preparando-se apenas para interceptar ataques, mas jamais planejou atingir bases inimigas. Isso mudou quando o governo decidiu adquirir 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos, propositadamente designados para alvos a mais de 1,6 mil quilômetros de distância. Esses projéteis permitem ao Japão mirar justamente em locais de lançamento, bases militares e centros logísticos bem antes de qualquer ameaça se aproximar das ilhas. Os destroyers japoneses já iniciaram treinamentos, e o primeiro navio deve se tornar totalmente operacional com Tomahawk em breve. Visualize decors aquecidos por metal derretendo nos navios, o som incessante das ondas quebrando contra cascos ribombados pelo oceano, e a tensão tática que acelera o pulso como um tambor de guerra distante. Que sensação tática agarra enquanto o Japão embarca nessa transformação? E se essa expansão for o início de uma humilhação invisível, onde dragões e ursos são forçados a se esconder, expostos por sua presunção global? Expandindo essa estratégia de longo alcance rumo a território inimigo, o Japão não confia apenas em importações. Está atualizando seus próprios mísseis do tipo 12, um sistema que outrora tinha alcance curto, mas agora é redesenhado para cobrir cerca de 1.000 quilômetros. Esses mísseis renovados serão implantados nas ilhas sudoeste, de Kyushu até Okinawa, formando uma cadeia de pontos de lançamento móveis que monitoram e respondem à atividade no mar da China Oriental. Muitos desses veículos podem se mover rapidamente e se ocultar, tornando-os elusivos para alvos inimigos. Sinta o calor pulsante do solo vulcânico nessas ilhas, o vento salgado chicoteando a pele como chicotes invisíveis, e a adrenalina de uma defesa invisível pronta para contra-atacar. Que vibração subterrânea oculta enquanto o Japão constrói essa rede silenciosa? E se essas tecnologias revelarem um poder insuspeitado, transformando Tóquio em uma fortaleza impenetrável que força nações rivais a subestimar sua resiliência, levando a uma humilhação coletivada pela arrogância passada? Além dos mísseis terrestres móveis e ocultos, o Japão trabalha em uma nova geração de mísseis lançados por submarinos. Em vez de modificar navios pesados, Tóquio criou projéteis disparáveis por tubos de torpedo padrão. Isso os torna mais econômicos, rápidos de implantar e difíceis de detectar. Dá ao Japão a opção de conduzir ataques silenciosos de longo alcance nas profundezas oceânicas, aproveitando esse contexto sombrio de ameaças crescentes por décadas, onde o ambiente de segurança ao redor mudou drasticamente. O novo plano se estende por 10 anos e é construído sobre uma ideia central. O Japão deve detectar ameaças precocemente, se defender por períodos prolongados e alcançar o inimigo antes que ele chegue ao território japonês. Essa mudança começou com decisões históricas no final de 2022. Paralelamente, o Japão equipará seus caças com mísseis ar-superfície de longo alcance, multiplicando plataformas de resposta a ameaças. Mergulhe na escuridão fria e pressurizada dos oceanos profundos, onde cada som é abafado pelo silêncio gelado e a água pressiona como um aperto invisível. Que tensão invisível surge nessas profundezas enquanto o Japão utiliza submarinos furtivos? E se esses veículos submersos fossem a chave para humilhar superpotências globais, onde Tóquio emerge como mestre estratégico em uma era de dominação pacífica? Imagine ondas tremendo com segredos ocultos, antecipando uma reviravolta onde o Japão força inimigos a recuar, expostos por alianças rompidas e previsões falhadas. Sobre essa defesa submersa que transforma oceanos em arenas invisíveis, um segundo pilar da estratégia futura é uma defesa de mísseis em camadas, especialmente contra a classe mais nova de projéteis hipersônicos. Sinta o ar rarefeito onde esses mísseis voam velozes, o zumbido baixo de motores supersônicos ecoando nos céus altos, e a urgência de sistemas que detectam ameaças antes que elas queimem o horizonte. Quem poderia prever que o Japão, outrora isolado, agora desenha mapas de vulnerabilidade para dragões e ursos em ascensão? Que reviravolta chocante revela enquanto nações despertam para um mundo hostil, onde inovações militares ecoam como avisos de paz armada? E se essa defesa em camadas borrar linhas entre proteção e ofensiva, deixando China e aliados em posições precárias, com ações passadas em dúvida diante da resiliência japonesa?
Visualize ondas de tensão coletiva crescendo, como um furacão interno que expõe fraquezas mascaradas por anos. E se o Japão renascido não apenas se defende, mas força rivais a recuar em humilhação, revelando heróis improváveis em conflitos mundiais que transformam o Pacífico em um palco de arrependimento forçado? Cada detalhe desses planos, desde mísseis móveis até treinamentos discretos, constrói uma trama invisível de surpresa, pronta para mudar o equilíbrio global de maneira que ninguém esperava. Você já imaginou o Japão, símbolo de paz outrora frágil, urdindo agora uma rede invisível nos céus para encarar gigantes com fúria gelada? Fato chocante, em 2025, Tóquio despeja bilhões em satélites militares solitários, resistindo até mesmo ao colapso global de uma guerra devastadora. Isso não é fantasia, é a nova verdade que faz a China tremer de ira incontrolável. 365 caracteres, lembre-se do que vimos antes. O novo caça japonês transforma o céu, descartando jatos antigos por sensores de ponta. Furtividade impecável, inteligência artificial afiada e guerra centrada em redes voláteis. Ele não opera isolado, mas integrado a drones, satélites e bases terrestres, com o espaço assumindo um papel vital, blindando o Japão contra intimidações cruéis. Agora, sinta o aroma metálico de tensão no ar, como ronco baixo de motores hipersônicos rasgando a névoa espessa da noite. O Japão acelera ainda mais, injetando fortunas em satélites de guerra resilientes para comunicações seguras, navegação precisa e vigilância penetrante. Visualize o silêncio cortante de uma central de comando, telas fascando dados essenciais, mesmo com cabos globais arrancados em conflitos sangrentos. Isso garante autonomia ao arquipélago, imune às sombras frias de disputas cibernéticas, pulsando sozinho enquanto o caos ruge ao redor em ruídos estáticos. Pergunte-se: como o Japão se prepara para tais horrores solitários, enquanto seus aliados se tornam o escudo contra ondas de ameaças? Mas tudo repousa em alianças forjadas como aço retorcido. A parceria com os Estados Unidos ecoa como rugido uníssono de frotas no Pacífico agitado. Um pilar inabalável. Tóquio amplia sua rede, abraçando Austrália, Coreia do Sul, Índia e Filipinas em laços íntimos. Esses vínculos envolvem manobras militares que fervem o mar com treinamentos intensos, troca de inteligência que desvela mistérios inimigos, cooperação tecnológica inflamando inovações em laboratórios suados e escorregadios de suor humano, além de acordos que abrem portas de bases alheias em crises, rangendo como em tempestades rebeldes. Juntos, tecem uma barreira expansiva para repelir a Rússia, China e Coreia do Norte, 3 silhuetas aproximando-se como nuvens tempestuosas, prontas a devorar o horizonte azul. Será que esses laços resistirão à prova do fogo real, ou o medo antigo sussurra atrações ocultas? Os prazos dessas transformações chegam aos meados de 2030. E até 2035, caças renovados e interceptores hipersônicos elevarão as defesas japonesas a alturas inimagináveis, erguendo uma muralha de chamas invisíveis do oceano profundo. No interior, emoções turbiram como vendavais. Ouça o murmúrio vibrante nas ruas de Tóquio, jovens com olhos brilhando de fogo interno clamando pelo domínio de sua segurança nacional. Eles percebem a terra oscilando sob pés firmes, tremores sutis como alertas subterrâneos, exigindo vigilância contra o desenfreado caos periférico. Mas as gerações idosas carregam fardos pesados, o odor pungente de cinzas de Hiroshima pairando grosso no ar carregado. Nurturidas por narrativas da Segunda Guerra Mundial, elas estremecem de ansiedade, lembrando que a militarização anterior plantou destruição ecoando em gritos sufocados, perdas cortando como facas geladas. Sofrimento queimando almas coletivas para sempre. Como essa divisão emocional afetará o rumo, quando o passado choca o futuro em choques violentos? Ainda assim, a política avança inexorável, como um trem-bala rasgando a névoa da madrugada nublada. A doutrina de defesa do Japão evolui velozmente, o governo alocando recursos massivos, reorganizando com precisão quirúrgica, treinando com fervor ardente. As forças de autodefesa metamorfoseiam-se em entidades poderosas, moldadas para combates implacáveis, desde enxames de mísseis caindo como meteoros incendiários a invasões cibernéticas roubando mentes digitais, passando por operações navais extensas balançando águas com raiva primal. O que se constrói aqui não é um paliativo efêmero frágil como papel rompido. É uma defesa em camadas profundas duradoura, concebida para perdurar na guerra moderna em sua crueldade máxima. Mas e se essa rede celestial, costurada com suor e visão, agir como centelha para um confronto devastador engolindo o Oceano Pacífico?
O dragão chinês ruge mais ferozmente. O que acontecerá quando os satélites japoneses piscarem sua primeira luz em crise iminente? 3.847 caracteres.